Olá, a paz seja convosco. Eu sou o pastor Sandro Souza. Está entrando no ar mais uma vez o nosso Face Culto, que é um culto rápido e objetivo no Facebook. Na verdade, são apenas alguns minutos, né? Nós estamos nesses dias trazendo alguns insights bíblicos para o nosso dia a dia. E hoje, terça-feira, a 14 de abril de 2020, estamos mais uma vez reunidos para participarmos juntos deste momento de insights bíblicos para o nosso dia a dia. E para tanto eu quero convidar você, amigo internauta, você amigo ouvinte, para juntos meditarmos no que está escrito na primeira epístola do apóstolo João, do capítulo de número 2, verso 1. Né? João escreve essa primeira epístola, 1 João capítulo 2, verso de número 1, e ele diz o seguinte: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja comigo, João diz o seguinte: olha, filhinhos, eu vos digo para que não peque. Agora, a possibilidade de pecar é notória. A possibilidade de pecar, ela existe. João está dizendo lá aos seus filhos na fé, escrevendo aquela epístola, e a todo cristão, diz o seguinte: olha, se pecar, confessa o teu pecado ao Senhor, porque Ele é fiel. 1 João 9, se confessar o teu pecado ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. João vai dizer que aquele que diz não ter pecado, esse é mentiroso. Todos nós pecamos, né? E à luz desse texto, irmãos, eu estava refletindo hoje pela manhã, eu estava aqui meditando nesse texto, porque a gente tem uma tendência, nós temos uma tendência em buscar estar certo em tudo. A gente nunca queremos estar errado, queremos estar certo em tudo. Porém, buscar sempre estar certo é interessante que eu falo agora, porque buscar sempre o que está certo é também saber que eu posso estar errado. Buscar sempre o que está certo é também saber que eu posso estar errado. É importante, querido, que nós entendamos o seguinte: que o que é certo é muito mais importante do que quem está certo. Eu vou repetir: o que é certo é muito mais importante do que quem está certo. Porque no meio de uma discussão, geralmente a gente se preocupa em saber quem é que está certo diante daquela situação. E a gente se preocupa apenas em defender a nossa própria tese, em afirmar que nós estamos certos. E se nós pudéssemos canalizar toda a nossa energia, ao invés de buscar saber quem está certo, nós pudéssemos canalizar toda a energia naquilo que está certo. Buscar o que está certo e não quem está certo. Né? O nosso patriarca Jó, eu vou ler aqui também na palavra de Deus, o nosso patriarca Jó, ele, certa feita, ele diz o seguinte, no livro de Jó, no capítulo 6, verso de número 24, Jó diz o seguinte: ensina-me e eu me calarei, mostra-me onde errei, ensina-me e eu me calarei, mostra-me onde errei. Perceba que Jó aqui, ele abre esse precedente. Olha, Jó talvez fizesse uma autoanálise na sua vida, porque a Bíblia vai dizer que Jó era um homem temente a Deus, era um homem justo, era um homem reto. Mas você conhece ou deve conhecer a história. Jó perdeu a fazenda dele, a riqueza dele, perdeu seus bens materiais. Jó perdeu a sua família, né? Seus filhos foram dizimados. Jó, ele contraiu uma doença naquela época, uma doença incurável, uma lepra, uma enfermidade mortal. E Jó, diante daquela situação, começava a se indagar. O texto bíblico vai dizer, se nós lermos todo o livro de Jó, vamos ver que inúmeras indagações, inúmeras perguntas Jó fez a Deus: por que isso, né? Por que eu não nasci morto? Por que eu não sequei no ventre da minha mãe? Várias perguntas, várias indagações. Mas nesse versículo a qual nós lemos, Jó diz: onde foi que eu errei? Então Jó abre precedente para dizer o seguinte: olha, eu sei que eu posso ter errado, eu posso ter errado. Então não é, irmãos, não é algo imoral você questionar a si mesmo, acerca da sua real a intenção, e saber aonde é que você está errando, porque às vezes nós erramos
fazemos coisas erradas das melhores intenções. Nós muitas vezes, com as melhores intenções, praticamos coisas erradas e achamos talvez que nós estamos certos. Portanto, é importante entender, irmãos, que a gente também erra e que podemos estar errado. Na busca para acertar, nós podemos também estar errado. Então, buscar sempre acertar é também saber que eu posso ter errado. Então, se fazer uma autoanálise, né? Eu estava lendo aqui um livro, O Líder do Futuro. Esse livro aqui me trouxe um insight muito legal, um insight muito massa. Inclusive, esse insight de hoje, né? Esse momento de insight bíblico também teve influência deste livro aqui. Eu vou ler aqui um registro desse livro aqui, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês um registro desse livro, para que você possa entender exatamente o que eu estou falando. É um artigo cujo título é Dirigir na Contramão. Dirigir na Contramão. Veja, durante décadas, preste bem atenção à perspectiva de saber que nós podemos errar. Porque o orgulho, né, a soberba, o termo que a Bíblia muitas vezes fala sobre orgulho é a jactância, nos impede muitas vezes de reconhecer os nossos erros. Porque nós estamos sempre preocupados em estar certo, em estar com a razão, né? E aí vale então a paráfrase, né? Que buscar sempre acertar é também saber que eu posso estar errado. Então veja, durante décadas, a teoria médica universalmente aceita era de que as úlceras se deviam ao estresse, ao tabagismo e ao álcool. Acreditava-se que o estresse levava o corpo a produzir suco gástrico em excesso e esse líquido corroía a mucosa do estômago. A cirurgia constituía o tratamento padrão. Então, por muito tempo, acreditava-se que a úlcera, né, o câncer, ele era apenas uma questão de estresse, de tabagismo, de alcoolismo, porque essas químicas faziam com que fosse produzido no nosso corpo em excesso o suco gástrico. E esse suco gástrico em excesso, esse líquido corroía a mucosa do estômago, causando assim então a úlcera, né? Mas perceba o seguinte, em 1983, o Dr. Marshall começou a ter sucesso tratando o paciente de úlcera com antibiótico, porque em determinado momento, dois médicos australianos afirmaram que a úlcera, veja bem, eles afirmaram que as úlceras eram causadas por classe ainda desconhecida de bactérias. Só que quando eles afirmaram isso, toda a classe médica já tinha esse conceito, esse tabu de que a úlcera era oriunda do tabagismo, do álcool, do estresse. Então logo esse conceito não foi aceito, porque aceitar que a úlcera fosse também ela fosse causada por uma classe ainda desconhecida da bactéria, era aceitar que toda a classe médica estava errada a priori, né? Então o desejo de estar sempre com razão, o desejo de estar sempre certo, não permitiu com que a tese desses dois médicos australianos fosse aceita. Eles eram chocotados, eles eram encurralados no meio da medicina. Era muito difícil, meus irmãos. Não havia como derrubar o dogma, a ideia de que era dessa forma que era contraído. Então, acabou-se, tinha que ser assim. Mas em outubro de 2005, os doutores Marshall e o doutor Warren receberam o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta da bactéria da úlcera. A comunidade médica levara mais de uma década para deixar de prescrever antiácido e começar a receitar antibiótico para esse problema. Então veja você, queridos, que porque os profissionais da área não queriam admitir que pudesse estar errado por muito tempo, em vez de ele receitar antibiótico para cuidar e para curar da úlcera, era o antiácido que era indicado por eles. Por quê? Porque aceitar que estava errado
é algo muito difícil, né? É algo muito difícil para alguém orgulhoso. Mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho. A discussão na casa da gente, nas famílias, né? Muitas vezes seria bem mais rápido se nós procurássemos saber o que está certo, ao invés de procurar termos sempre a razão em tudo. Saber quem é que está com razão, né, queridos? A Bíblia também diz que João Batista, ele tinha convicção de quem era o Messias, de que Jesus Cristo era o Messias. A Bíblia diz que quando Jesus vem a ele para ser batizado, ele diz para todos que ali estavam: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas certa feita, João foi preso, estava na iminência de ser degolado e na iminente morte, e preso, ele então começou a se perguntar, a se questionar, a se indagar, e aí a ponto de perguntar: será que ele era mesmo o Messias, ou eu errei, eu me equivoquei? Veja, Jesus não vai censurar João, o profeta, por ter questionado se Jesus de fato era o Messias, apesar de ele ter visto, né, ele teve uma espécie de teofania quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão. Ele viu o Espírito Santo vindo sobre Jesus Cristo em uma forma como se fosse pomba. Ele disse que ele contemplou aquilo, ele ouviu, né, uma voz audível que dizia: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Estava presente ali, né, a Santíssima Trindade. Mas mesmo assim, mediante o contexto em que João estava vivendo, preso, estava na iminência de ser morto, de ter seu pescoço cortado. Então, diante daquela situação, ele começou a questionar, ele começou a indagar. E essa indagação foi até Jesus. Ele mandou seus discípulos. Os discípulos foram até o Senhor Jesus, está registrado em Mateus capítulo 11. Os discípulos foram até o Senhor Jesus e perguntaram: olha, é realmente o Senhor o Messias, ou deveríamos de esperar outro, né? Ou deveríamos que esperar outro? Veja que Jesus não respondeu palavras, mostrou a eles sinais, os discípulos voltaram, e Jesus não censura João por ter questionado. Jesus não censura João por ter buscado o porquê, por ter buscado resposta, por ter buscado praticar o que é certo. Talvez eu tivesse errado, né? João questionou, talvez eu tivesse errado. Procura saber se realmente é ele o Messias. Então, Jesus vai dizer o seguinte: olha, eu não vim, nasci de mulher, homem igual a João. Então, queridos, é importante que nós entendamos o seguinte: nós não devemos errar. Nós não devemos errar. Devemos buscar acertar. Mas nesse percurso da busca ao acerto, o erro é inevitável. O erro é inevitável. Então não podemos nos martirizar, nem tentar ter sempre a razão. É reconhecer que erramos, nos arrepender e não errar mais o mesmo erro. Vamos continuar errando, mas errando erros diferentes. Não estaremos mais errando o mesmo erro. Erraremos erros diferentes. Tá bom, gente? Então, olha, é importante que nós abandonemos os erros e entendemos que vamos continuar errando, mas não os mesmos erros. Erraremos outros tipos de erro, mas é importante que nós reconheçamos que erramos, né? Reconhecemos que nós erramos, reconheçamos o nosso erro e que nós busquemos então a direção certa, ok? Porque o pior de todos os erros é não reconhecer que nós estamos errados. O pior de todos os erros é não reconhecer que nós estamos errados. Jó deve ser inspirado para todas as pessoas a aprender o que é certo. Deve ter uma inspiração, né? Quando Jó pergunta: onde foi que eu errei? Me diga, se eu errei, eu quero consertar, eu quero corrigir. Essa deve ser a nossa posição. Não é achar que nós nunca erramos, é saber que nós podemos errar. Agora, uma vez errado, descobrir aonde erramos e corrigir o nosso erro. Jesus Cristo fala para a igreja, e eu concluo com essas palavras do mestre, ele diz o seguinte: olha, lembra de onde caíste e arrepende-te. Lembra de onde caíste e arrepende-te. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando neste dia. Que a graça do Senhor continue conosco, nos protegendo, nos guardando e nos abençoando. Eu quero orar por sua vida, eu quero orar encerrando também este momento aqui, em nome de Jesus, momento de insights à luz
da palavra de Deus. Pai, em nome de Cristo, nós te louvamos por esse momento oportuno, por cada internauta, Pai, por esta palavra de insight, que o Senhor possa nos conduzir, sendo sabedor, ó Deus, que nós podemos até errar, mas uma vez errar, reconhecer os nossos erros, se arrepender, abandoná-lo, porque como disse João, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nos ajuda, Deus, a ser conduzido em humildade, caminhando, pois também foi nos ensinado que o fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é o caminho para o sucesso. Segure nossas mãos, Senhor Deus, que a cada queda possamos levantar novamente e ser guiado e conduzido pelo Teu Espírito rumo ao sucesso espiritual, rumo à vitória. Fica conosco, com todos os nossos familiares hoje e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus vos abençoe, meu irmão. Uma boa tarde e que Deus continue com a graça protetora sobre a sua vida familiar, em nome de Jesus.